be with you till we meet again. By His counsel I uphold you, with His sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Here's where you used to do a little prayer. Let's take hold of each other's hands. Jesus, keep me near the cross. There's the precious fountain, free to all. Let the audience help sing that now while the penitent ones are at the altar asking. A flow from Calvary's fountain, in the cross, in the cross, oh, be my glory. Shall find rest beyond the grave. Blessed be the tie that binds hearts in Christian love. The fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we pour our mutual prayer, our fears, our hopes, our aims are one, our comforts and our cares. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again. This will turn to brightest day, then let us all take courage, for we're not left alone. The lifeboat soon is coming to gather the new home. Then cheer, my brother, cheer, oh cheer, our trials will soon be o'er. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming together to the shore.
as she sweeps through the water to rescue you and me, and land us safely in the port with friends we love so dear. Get ready, cries the captain. Oh, look, she's almost here. Watch the atomic bombs. You can tell she's nearly here. Oh, dear, our trials will soon be over. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming. Now, friends, if we within the ocean fill and work the sky a partner made, where every storm on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, or could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky? Oh, love of God, how rich and pure, how heavenly and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels. In your heart now, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for who? For me. Because I promise I'll believe. O Lamb of God, I come tenderly, mercifully. So many
over here in a cottage prayer meeting. Por aí tendo uma reuniãozinha aqui, uma reunião de oração num casebre, Laughed at, made fun of by the other reapers. ridicularizada, caçoada por outros, os outros ceifeiros, Picking up a straw here and there, shucking it out. apanhando um ramo aqui e ali, sacudindo-o, Getting a little blessing here and driving 50 miles for another. obtendo uma pequena bênção aqui, dirigindo 50 milhas para outra. But I'm so thankful for a great big handful once in a while. The little born-again church finds at an old-fashioned revival a handful. Mas estou tão agradecido por um bom punhado de vez em quando. A pequena igreja nascida de novo encontra, num reavivamento antiquado, um punhado. She'd pick this up, I guess, and say, "Bless the Lord." Ela tinha apanhado isso, eu creio, e disse, bendito seja o Senhor. Shucked it out. Sacudiu. And at night time she had a sack full. E à noite ela tinha um saco cheio. Boaz, representing Christ, goes to the city quickly. Boaz, representando Cristo, vai para a cidade rapidamente. He didn't want this girl to get away. Ele não queria que esta moça se afastasse. Said, "Who does she belong to?" Disse, a quem ela pertence? Said, "Naomi." Disseram, Noemi. And the Orthodox Jewish church gave birth to the Gentile church. E a igreja ortodoxa judaica deu à luz à igreja gentia. That's right. Isso mesmo. Said, "Who is she?" Disse, quem é ela? Said, "She's Naomi." Disseram, ela é Noemi. So she goes, Então ela vai. said he goes down. Então ele vai. He said, "Now I have got to redeem all of her possessions." Ele disse, agora eu tenho que resgatar todas as posses dela. Now the law of redemption in the Old Testament, that it must be a kinsman redeemer. Agora, a lei da redenção no Antigo Testamento devia ser um parente redentor. The law required not any person could redeem a lost estate, but it had to be somebody that was kinfolks. A lei requeria, não era qualquer pessoa que podia redimir um patrimônio perdido, mas tinha que ser alguém que fosse parente. And then somebody that was able to redeem, worthy enough to redeem, financially able. Então, alguém que tivesse condições de redimir, digno o suficiente para redimir com condições financeiras. How beautiful! Oh, my! Que lindo, oh que coisa! Christ, worthy, double worthy. Cristo digno, duas vezes digno, The King of Heaven, seeing the little Holy Spirit-filled church, dropping a little handful now and then. o Rei do céu, vendo a pequena igreja cheia do Espírito Santo, deixando cair um punhado de vez em quando. Notice, the only way that God could redeem, God had to come down and be made kinfolks to us. Observe a única maneira pela qual Deus poderia redimir. Deus tinha que descer e se fazer parente nosso. God was in spirit. Deus era espírito. God come down and was made flesh. Deus desceu e se fez carne. God was in Christ reconciling the world to himself. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Then in order to redeem man, he had to become man, kinfolks. Então, para redimir o homem, ele teve que se tornar homem, parente. Could you imagine deity coming down made flesh? Pode você imaginar a deidade descendo feita carne? Love. Amor. What will a young man do for his young bride that he wants for a sweetheart? O que um jovem faria para a sua jovem noiva
que ele deseja como esposa? He's blind. Ele está cego. He'll do anything. Yes, sir. Ele faria qualquer coisa. Sim, Senhor. He wants her. Ele a quer. Nothing can stop him. He's going to have her. Nada pode impedi-lo. Ele a conseguirá. That's the way God did when He seen the church. Foi assim que Deus fez quando ele viu a igreja. He loved her. Ele a amou. Nothing was going to stop. Nada pararia. He was ready to give His life. God moved down in a body of flesh. Ele estava pronto para dar a sua vida e Deus mudou para um corpo de carne. Worthy the King of heaven. Made kinfolk. Digno, o Rei do céu tornou-se parente. Then God, after He come into flesh in Jesus Christ, become a kinsman redeemer. Então Deus, depois dele vir em carne, em Jesus Cristo, tornou-se um parente redentor. Watch Boaz. Observe Boaz. Now, before he could have her, he had to ask if there was anybody near kinsman that could take it. Take her. Agora, antes dele consegui-la, ele teve que perguntar se havia alguém, um parente próximo, que poderia tomá-la. So, in order, there was no one could do it. So then he had to make a public testimony before Israel that he had redeemed Naomi. Então, não havia ninguém que poderia fazer isso. Então ele teve que dar um testemunho público diante de Israel de que ele havia redimido Noemi. And he redeemed Naomi in order to get Ruth. E ele redimiu Noemi com o fim de conseguir Ruth. Oh my! Oh, que coisa! He came to his own, and his own received him not. Ele veio para os céus e os céus não o receberam. But he had to redeem Naomi to get Ruth. Porém, ele teve que redimir Noemi para ficar com Ruth. See? Está vendo? Oh, what a beautiful picture. Oh, que linda figura! Tell me God's word's not inspired. Diga-me que a palavra de Deus não é inspirada. Every bit of it speaking of the coming. Cada partezinha dela falando da vinda. And Ruth now waiting. E Ruth agora esperando. And Boaz, the king of the harvest, or the Lord of the harvest, goes outside the gates and calls all the elders of the city. E Boaz, o rei da colheita, ou senhor da colheita, sai para fora dos portões e chama todos os anciãos da cidade. And made a public testimony outside the gate. E dá testemunho público fora do portão. He said, see to it, all of you people. Ele disse, vejam isto, todos vocês. He took off his shoes, kicked it off before them as a testimony. Ele tirou o sapato e o chutou diante deles como testemunho. Said, I this day have redeemed all of Naomi's lost heritage. Disse, eu neste dia resgatei toda a herança perdida de Noemi. And all of her possessions is mine this day. E todas as suas posses são minhas neste dia. Oh my. Oh, que coisa! Get ready, here it is. Prepare-se, aqui está. Oh, I just feel something moving. Oh, eu sinto algo se movendo. Notice, Christ, before the elders of Israel, led outside the gates of the city and made a testimony. Note, Cristo, diante dos anciãos de Israel, dirigiu-se para fora dos portões da cidade e testemunhou. He was wounded for our transgressions, with his stripes we were healed.
Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. A public testimony, He's redeemed the church. From what? Her lost estate. Um testemunho público, ele redimiu a igreja do quê? Seu patrimônio perdido. In the Garden of Eden we didn't have any sickness. No jardim do Éden não tínhamos enfermidade. The Garden of Eden we had no sin. The Garden of Eden we had no death. No jardim do Éden não tínhamos pecado. No jardim do Éden não tínhamos morte. And God so loved the world, He gave His only begotten Son. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Made a testimony outside the gate that He had provided a way of escape for all who wanted to come. Deu testemunho fora do portão que Ele havia provido um caminho de escape para todos que quisessem se aproximar. What a beautiful picture. Que linda figura! I hope you can see it. Espero que você possa ver isso. Now, the Lord be blessed. Agora, bendito seja o Senhor. And as I see, maybe my time is getting away. E como vejo, talvez meu tempo esteja se esgotando. Vamos dar sequência. Desde de manhã nós estivemos aqui, fomos abençoados e agora estamos aqui novamente para ser abençoados mais e mais. Amém? Vamos cantar o hino de número 172. Eu era um pecador, a minha alma estava longe do caminho dos céus, eu era cego e desprezível pecador. Cego e desprezível
234. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem está quase chegando ao destino. Amém. Graças a Deus. Nós temos aqui um pedido de oração da irmã Dalvina e do Cinei Barbosa. A irmã Dalvina fez uma cirurgia, está passando por convalescência, né? Recuperando. Irmão Deilson, por favor, irmãos, vamos fazer essa oração por esses pedidos. Faça, por favor. Vamos colocar essas pessoas e todos que estão necessitados na presença do Senhor agora.
Amado Deus, Pai Celestial. Pai, aqui estamos, ó Deus, reunidos, ó Pai. Quantas pessoas desejaram estar aqui, ó Deus, mas não puderam, ó Deus. Como o fato da irmã Dalvina, ó Deus, que está ali em seu lar, ó Pai. Agora assistindo, acompanhando, ó Deus, este culto. Que as mesmas bênçãos, ó Deus, que está sendo derramada sobre nós, vai ser derramada sobre nós, seja sobre ela também, ó Deus, restabelecendo a saúde. Que o Senhor, ó Deus, continue com ela, abençoando, ó Deus. Pai, também te pedimos, ó Deus, nesta hora, por Dulcinei Barbosa, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, restabeleça a saúde dele, ó Pai, para que volte a sua família, ó Deus, cuidando de sua família. E, Pai, tantas outras pessoas, ó Pai, que estão, ó Deus, necessitando de cura, ó Deus, necessitando de libertação. O Senhor é poderoso para cumprir todo o desejo, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves, é com o senhor. Graças a Deus. Todos nós estamos aqui porque cremos. Não haveria motivo de estarmos aqui se não fosse a nossa fé. Aleluias. Deus trabalha de acordo com a nossa necessidade. Se temos necessidade de cura, Ele cura, basta crer. Se é a solução de um problema, se é uma bênção de prosperidade, basta crer. Aleluias. Senhor Deus, como os discípulos disseram, ajuda-nos na nossa incredulidade, aumenta a nossa fé, e é o que nós pedimos a Ti nesta hora. Aumenta a nossa fé, ó Pai, para que saiamos daqui todos com a bênção, todos com o resultado positivo, ainda que seja contra a nossa vontade, mas pela vontade do Senhor. E nós pedimos por todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Pedimos por todos os pastores e igrejas nesta hora pelo Brasil e o mundo, estão cultuando ao Senhor, que eles sejam ajudados, ó Pai, que a unção do Espírito esteja sobre eles, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos ler a Escritura que está na primeira e segunda carta de Timóteo. Aliás, segunda carta mesmo. Segunda carta, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3, e depois, no segundo capítulo, versículo 15. Combinando aqui estas duas escrituras. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Agora o versículo 15 do capítulo 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena. Então, entre os quais são
Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu estava ouvindo ontem o Cid Moreira lendo a Bíblia, fazendo aquela narração, né? E ele começou lá em Provérbios, capítulo 1, capítulo 2, e lá na leitura ele dizia: filho meu. E eu fiquei pensando, será que o repórter lá da Voz do Brasil, filho dele, será que já ouviu aquilo e refletiu aquele conselho de Provérbios, capítulo 1? E parece que ele estava falando diretamente com o filho dele. Era um conselho de um pai na leitura da Bíblia. Agora, nós entendemos que tudo aquilo é profissional, né? Profissional apenas. Tudo que dá visualidade no YouTube vai virando negócio, né? Comércio. Quando eu estava lendo aqui a escritura de Paulo a Timóteo, você pode perceber a intimidade de um pai com um filho. Aquela intimidade tão espiritual. E ele não estava trabalhando Timóteo para ingressar naquela fé, entrar naquela fé, vir para a igreja, vir para a palavra e converter-se. Não. Porque Timóteo já tinha sido trabalhado pela avó Eunice, aliás, ao contrário, né? Mãe Eunice e a avó Lloyd. Ele já tinha aquele princípio da avó, e que foi também vivido pela mãe. Mas ele teve que sujeitar-se aos ensinamentos do profeta Paulo, e ele teve que encaixar, porque com certeza, quando a avó Lloyd estava ensinando a ele ainda não conhecia Paulo. Mas aquilo foi tão bem aproveitado que ele se tornou o homem de maior confiança de Paulo e da intimidade de filho com pai. E é bonito você ler essas cartas de Paulo a Timóteo, como também a Tito e outros, né? Mas especialmente a Timóteo. E aqui ele está dizendo para Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim, aqui não foi da avó Lloyd nem da mãe Eunice, mas que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Convicção, não é? Ele tinha convicção, Paulo tinha convicção
do que ele pregava, do que ele ensinava. Agora, todo mensageiro, todo homem inspirado por Deus, ele tem convicção do que ele prega, do que ele ensina. Profeta para esta era, que não pode ser esquecido, seu exemplo também, porque é um exemplo do momento que estamos vivendo. Ele era muito convicto da mensagem que ele pregou. Muito convicto mesmo, porque ele sabia, ele conhecia a maneira como Deus tratou com ele, revelando a ele estas mensagens de forma sobrenatural. Porque ele recebeu direto de Deus muitas coisas, e na maioria delas foram ministradas por anjos. Um anjo que qualquer um de nós aqui teríamos temor de encontrar com ele em qualquer lugar. Causava medo, né? Mas o profeta era tão acostumado com aquele anjo que ele já havia se tornado um companheiro dele, no quarto, no mato, na plataforma, especialmente quando ele ia orar pelos enfermos. E este anjo foi quem veio para o profeta desta era e orientou a ele a pregar os selos. Porque casamento e divórcio foi direto de uma coluna de fogo que desceu lá na montanha e falou com ele sobre casamento e divórcio. Também outras grandes mensagens que ele pregou, ele teve uma comissão direta de Deus através da coluna de fogo. Mas a revelação dos selos foi pela presença do anjo no quarto onde o irmão Brana passava ali o dia, estudando a Bíblia, estudando a palavra, e o anjo com ele dizendo: olha, vai aqui, vai ali, agora você volta aqui, vai ali, orientando ele tudo sobre a revelação dos selos. Então ele tinha convicção, porque ele sabia da fonte que tinha vindo aquilo. Ele sabia que aquilo não era apenas livros bem feitos, bem instrutivos, como ele leu centenas deles. O exemplo dos livros de Ellen White, profetiza da Igreja Adventista, e grandes teólogos do seu dia lá nos Estados Unidos. Mas ele não achou coerência, aquilo não encaixava com a palavra. Mas quando esse anjo veio a ele, tudo foi muito bem encaixado, e coisas novas, novidades, foram reveladas ao profeta desta era. Quem está no mesmo espírito, na mesma revelação, dá a sua própria vida, se necessário for, por causa da convicção que a pessoa tem, que o crente tem, da mensagem do profeta. Agora, Timóteo, aliás, Paulo falando aqui a Timóteo, ele está dizendo para ele conservar. Hoje nós temos ouvido muitas pessoas dizer um ditado até antigo: sempre que houve crise na terra, aliás, desde criança eu ouço falar em crise. Sempre que houve crise na terra, os mais velhos falam assim: não, se conseguir conservar o que tem, já está bom. Você não precisa sonhar muito com prosperidade, com aumentar as coisas, né? Mas se conseguir
segurar o que tem já está bom. Isto porque eles avaliam que a crise passa, o contratempo passa e depois a pessoa volta a prosperar. Então é a hora de parar o navio, o barco, jogar a âncora e ficar quieto. Porque a âncora vai segurar o navio para não afundar. É o que guarda o navio de afundar diante da tempestade. Nós temos uma âncora, a nossa âncora é o Espírito Santo. Se nós lançamos a nossa fé no Espírito Santo, a confiança no Espírito Santo, pode deixar que as horas de tempestade também passam. E nós estamos vivendo a hora de muito cuidado, precisamos de estar bem atentos, né? Eu admirei mais uma vez a irmã Divina hoje, porque alguém passou para ela, não sei quem, um vídeo de um pastor, e ela passou para mim e disse: o que o senhor acha disso? Em outras palavras, eu falei para ela: irmã, esse aí é o mentor da doutrina da nuvem. Mentor da doutrina da nuvem. E a senhora não deve ouvir ele. Foi tudo para ela, né? Eu só respondo também de acordo com a pessoa. Se fosse uma pessoa menos fiel, com o temor, eu diria em outras palavras, né? Mas eu sei para quem eu estou respondendo, então eu disse: a senhora não deve ouvir esta pessoa. Porque eles são sagazes, eles gravam um vídeo e jogam ele aí na internet, e muitas pessoas ouvem aquilo e não sabem do que se trata, porque eles não entram em assunto nenhum doutrinário ali, apenas ficam elogiando, falando da fé, da beleza de Cristo, do amor de Deus, e terminam aquilo simpaticamente, conquistando simpatia das pessoas. Mas como nós já conhecemos, então não tem outra coisa senão: não ouça esta pessoa. Porque você poderá estar ouvindo a serpente como Eva ouviu. E espírito passa. A pessoa às vezes não entende nada ali, mas ela recebe o Espírito. E depois que ela recebe o Espírito, ninguém mais consegue tirar ela daquela confusão. Nós não temos que pensar que somos autossuficientes, né? Qualquer pessoa pode se envolver nisto. O próprio irmão Brana confessou que ele apanhou o espírito de um pregador ouvindo ele no rádio. Ele teve que se libertar do espírito daquele pregador. Mas voltando aqui, olha só, conserva o modelo das sãs palavras, que é a mesma coisa da doutrina. São modelo, ou modelo da sã doutrina, que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Como dizia o pastor Joaquim Gonçalves, o bem que eu te fiz é mais do que o mal que eu te fiz. O bem que um ministério faz para uma igreja, porque se analisa mais nesse sentido, da fé, do amor e da palavra. A palavra, ela encaixa com fé e amor, e fé e amor encaixa com a palavra. É tudo ingredientes da mesma massa.
procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso aqui daria para pregar a um plenário, né? Em um plenário. Para obreiros, especialmente os mais novos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ninguém fica sabendo se foi aprovado ou não sem um teste. O teste, isso acontecia na escola, acontece até hoje, não só nos anos letivos, mas inclusive no teste da OAB, num concurso público. A pessoa faz aquela prova e ele vai ser aprovado ou não. Se ele foi aprovado, significa que ele fez praticou o que ele aprendeu, o que ele ouviu. Ele praticou. E ele está apto, a partir daquele momento, para assumir o trabalho, a responsabilidade daquilo que ele está pretendendo fazer. Aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. O irmão Brana falava em outras palavras, em outro sentido, porque dependendo da linha que nós estamos, um assunto parece contradizer outro. Mas você tem que analisar a linha. O irmão Brana disse que tinha um homem de que ele tinha vergonha, era de William Brana. Era um homem que ele tinha vergonha. Era um homem que precisava dele vencer aquele homem, o ego, o eu. Como todos nós temos que colocar nossa força, a nossa dedicação, todo o nosso entendimento para vencer a nós mesmos. Porque vencer outros, por mais ruim que seja, por mais difícil que seja, é muito mais fácil do que vencer a nós mesmos. Não tem nem comparação. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Esse envergonhar aqui, irmãos, não se refere ao ego, à fraqueza humana, mas se refere à falta de capacidade. Capacidade não é medida pela metragem da altura, da largura, da profundidade, mas ela é medida de acordo com o tamanho do ministério. Um obreiro nunca deve envaidecer-se de pensar que ele tem que ser igual a qualquer ministério na terra. Isso é falta de sabedoria. Nós temos que entender que a um foi dados 5 talentos, a outro foi dado 2 talentos e a um foi dado 1 talento. Olha só a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5, granjeou mais 5. O outro que recebeu 2, passou para 4. E o que recebeu 1 achou que ele não era nada, significava nada, não valia nada, enterrou e deixou quieto. Mas quando o dono chegou ali, e que ele apresentou aquela justificativa, ele foi lançado lá na grande tribulação por causa disso. Porque a Bíblia diz que foi lançado aonde havia pranto e ranger de dentes. Grande tribulação.
porque ele achou que não era nada, enquanto que outros se estragam, machucam, entram em confusão, porque eles acham que são muito grandes. Se avalia pelo tamanho da igreja, se avalia pelo tamanho da cidade, se avalia pela eloquência. E essas coisas, a pessoa fica avaliando-se por isto. E acabam se embaraçando. Mas evita os falatórios profanos, porque falar, pregar, ensinar, conversar, boas coisas, é uma virtude. É uma virtude. Mas quando se trata de falatórios profanos, mundanos, aí Paulo diz para Timóteo evitar. Porque produzirão maior impiedade. E palavras, assuntos profanos, não é só quando estão falando em música, em mulheres, mas também é quando estão falando em assuntos de escândalos e falatórios de vida de obreiros, de igrejas. Não tem um assunto mais profano do que isto. Quando começam a julgar as pessoas desta maneira. Então ele diz, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Paulo não poupou o nome das pessoas na igreja, né, irmãos? Hoje nós temos uma nova regra, novas leis, que é proibido citar o nome das pessoas. Expor fotos, vídeos, mas Paulo, ele falava declaradamente sobre aqueles que não tinham condição espiritual de conviver com a igreja. Por que que uma pessoa que mata, que rouba, que assassina, ele tem que ser preso? Porque ele não tem condição de viver na sociedade. Ele é uma pessoa perigosa. Então a justiça condena ele à reclusão. Agora, quando se trata de pessoas que produzem escândalos, falam mal e agitam, causam transtornos espirituais, se o pastor daquela igreja é um homem chamado por Deus, ele tem que calar estas pessoas. Ele tem que pôr fim àquele assunto. O irmão Brana diz que Josué, que Moisés, ele levava aquelas pessoas a ficarem caladas. Ele acabava com aquelas agitações. É a coisa que mais vindica um pastor, um ministério, é ele permanecer diante da igreja e a igreja não entrar em confusão, não viver em confusão. É o que mais identifica um apóstolo. É ele manter as igrejas relacionadas, caminharem juntas, sem discórdias, mantendo respeito aos limites, porque cada pastor tem que entender aonde está o seu limite. Eles chamam de ética. Mas nós entendemos de uma forma mais simples. Limite, até onde você vai?
Porque o seu limite, ele existirá até onde vai começar o do outro. Quando vai começar o do outro, ali termina o seu. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. O pior destas coisas é a perversão da fé das pessoas. Você não consegue trazer aquelas pessoas à unidade do Espírito mais nunca. Elas partem para um desabafo, para uma política, e ficam no espírito de política dentro da igreja. É a coisa mais terrível que tem. Ora, estamos falando sobre ir a Fort Knox e mudar o governo ali embaixo e cavar o chão. Parece que você entende assim o irmão Brana falando de um povo agitado, né? Eu vou chegar lá, eu vou jogar a terra para cima, poeira no ar, e vou gritar, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ora, as bombas russas vão talvez a 100, 200 jardas no chão. As bombas russas. E elas ainda não foram usadas, hein? Olha só. E explodem umas 150 milhas. Eu não guardo bem, mas eu sei que é mais do que quilômetros, né? Ora, o choque fará diretamente. Eu vou dar uma paradinha aqui para ajudar vocês a acompanhar o raciocínio. Porque nós pensamos que nós somos capazes de fazer e desfazer. Somos capazes de resolver os problemas. O irmão Brana fala daquele ministro que ia subindo uma grande montanha, porque lá em cima tinha uma congregação. E aquela congregação começou a ter brigas entre eles, problemas entre eles, e o pastor então foi lá. E chegou ali, e subindo a montanha, cansado, parando e andando para chegar lá e resolver os problemas entre os irmãos. De repente ele ouviu um fôlego cansado atrás dele, ofegante, que ele olhou para trás, estava indo um homem com aquele enorme de fardo sobre o seu ombro e subindo a serra. O profeta ilustrando, ele diz: aquele pastor pode ter pensado, eu vou parar, esperar ele para me dar uma ajuda para ele. Quando chegou aquele homem, ele diz assim: olha, senhor, que fardo é esse que você está levando? Ele disse: isso aqui é um fardo de pecados. Assustou o homem, né? Ele era pastor, quando se trata de pecado, é uma matéria ligada ao ofício. Aí ele diz assim: mas é o pecado do mundo inteiro, mestre? Ele diz: não, isso aqui são apenas os seus pecados. Apenas os seus pecados. Eu estou levando eles. Era Jesus. Era Jesus levando os pecados daquele pastor. Ele achou que ele ia lá resolver os problemas, as intrigas, as brigas da igreja.
esquecendo que ele também era humano, esquecendo que também ele tinha problemas, e ele precisava de Jesus para carregar os seus problemas. Lembra da mulher lá do bar, que o irmão Brana condenou? De repente o arco-íris de sangue circulando o mundo. E o irmão Brana perguntou: ele está circulando o mundo por causa do pecado do mundo? Deus disse: não, ele está circulando por causa dos seus pecados. E você ainda está aí condenando esta mulher. Então nós queremos resolver tudo sabendo de que há condições que nós não temos como resolver. Porque você iria chegar ali e dizer assim: ó irmãos, está havendo uma guerra aí da Rússia com a Ucrânia, e isso vai entrar nos Estados Unidos e de repente pode chegar aqui. Vamos fazer um esconderijo. Tem hora que isso vem na mente da gente, né? Vou chegar lá no sítio, vou furar 10 metros para baixo, fazer um concreto por cima bem forte, deixar uma portinha, lá no fundo colocar um ar-condicionado, uma coisinha assim, qualquer coisa eu estou escondido. A bomba atômica, ela desce 150 milhas para baixo e joga a terra lá em cima, lá perto do céu. Isso quer dizer que os meus cuidados humanos, não são nada em relação ao que nós temos que enfrentar. Olha, irmãos, o que está prestes a acontecer nesse mundo, ser humano não tem como cercar nada. Nada. É como aquele caçador que ia andando no mato, ao atravessar uma pequena grota ou gruta, ele encontrou lá, viu lá um beija-florzinho deitado no chão com os pezinhos para cima. E ele ficou curioso com aquele beija-flor. Aí ele chegou lá e disse: seu beija-flor, o que você está fazendo aí, rapaz? Com os pezinhos para cima? Ele diz: não, é porque vai cair um pedaço do céu, e eu estou aqui para segurar ele. Nós queremos fazer alguma coisa, irmãos, é como querer segurar um pedaço do céu apenas na palma da mão. O que vai acontecer de agora para frente, eu me refiro ao momento do rapto, a condição moral, a condição da doença, a condição dos problemas do mundo, as profecias em evidência. Nós não somos capazes de deter nada. Nada mesmo. É por isso que esse conselho de Paulo aqui é para nós também. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Irmãos, 50 anos de ministério da mensagem no Brasil. Muitos começaram antes da mensagem. Agora, nesse mês de março, eu estou completando 52 anos que eu prego o Evangelho. Tudo que nós ouvimos desde os primeiros dias, pregações e pregações, encontros, e colegas no rádio, colegas na internet, e americanos vindo ao Brasil, e alemão vindo ao Brasil,
e esse povo todo vindo ao Brasil e pregando, o que nos adiantaria isto? Na hora, nesse momento em que estamos vivendo. Que nos adiantaria? Porque você não tem que ter 50 anos. Você não tem que ter nem 2 anos, 3 anos, para ser considerado uma pessoa protegida por Deus. Você tem que ter uma coisa indispensável, chama-se eleição de Deus. Agora, o que vai determinar isso, irmãos, não é uma doutrina minha, nem de ninguém. O que vai determinar isto é a sua própria vida. É o que você é e será. Por isso o conselho está aqui. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Conserva a mensagem. Porque é preferível ficarmos aquém do que irmos além. Ficarmos aquém, nós ainda temos chance de caminhar, de andar no caminho certo. Cansado, muitas vezes você até para, você senta, você fica quieto, você põe a cabeça entre as mãos, você pensa, você espera. Mas se for e entrar por caminhos errados, não tem como voltar mais, porque o tempo não permite. É uma fila de milhares, e quem vem de trás empurra para frente. Não tem como você voltar com milhares atrás de você te empurrando. Vamos para frente, porque atrás vem gente. Agora, quando você para e não entra nesse desenfreamento das pessoas que estão desenfreadas, atrás de movimentos, de ismos, e você fica atrás, mantendo ao que você ouviu, aprendeu, ainda que alguém tenha que chegar e dizer: vamos, irmão, levanta, vamos embora, eu também estou indo, nós estamos indo, vamos embora. Oh, que coisa, irmãos. Eu gostaria de entrar aqui um pouquinho sobre a rainha de Sabá. Ora, estamos falando sobre ir a Fort Knox e mudar o governo ali embaixo e cavar o chão. Ora, as bombas russas vão talvez a 100, 200 jardas no chão e explodem umas 140 milhas. Vocês sabem o que precisa, o que vai depender para a Rússia fazer isso? É só um governo louco. E mais louco do que aquele que está lá, não precisa não. Se eles tiverem que ter um mais louco que aquele, o mundo está perdido, não é? Ora, o choque fará diretamente as lavas. Você não está salvo em parte alguma nessa terra. Não tem aonde ir, irmãos. Ou você entra no programa do rapto, ou você já esteja preparado para estar na grande tribulação. A única segurança que há está nos braços de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Você está nos braços dele. Então você dá mais um abraço nele, mais um beijo nele.
e fala: oh, que maravilha, eu não estou jogado fora. Ele é o nosso refúgio. Mas que seria se nós, nesta noite, como americanos, todos nós confiássemos no dom que Deus nos dá? Olha só, a capacidade própria, né? O Espírito Santo, nos últimos dias, ora, toda a nação nos temeria. Toda a nação. Porque vocês têm que entender isso, irmãos. Nós temos um ministério especial. O cristão desta mensagem, ele é uma pessoa especial. As pessoas do mundo, mesmo das famílias nossas, eles querem agir na estupidez, na ignorância. Mas quando se trata de falar sério em relação a uma vida cristã, eles têm que pararem. Sendo que você não está argumentando, você não está usurpando desse direito ainda. Porque tudo tem a sua hora. Antes da hora é usurpar. Mas Deus está colocando na sua noiva uma força tão grande. E o mundo vai notar que ela tinha uma força depois que ela for embora. Uma velha mãe idosa numa casa. Ela não faz tanta falta naquela casa enquanto ela está ali. Mas quando ela vai embora, parte desta vida, é que vão notar a sua falta. Nós estávamos comentando sobre uma irmã lá em Goiânia. O marido não trabalhava, era um preguiçoso. Os filhos não faziam nada. E ela trabalhava das 7 à meia-noite na máquina sem parar. Tinha 3 patrões, costurando e entregando para manter o marido e os filhos em casa. O Covid veio e levou ela. Eu queria saber aonde que aquele marmanjo está agora. Aonde que aqueles filhos estão agora. O mundo saberá que essa igreja noiva é tão poderosa, depois que ela for, porque aí não vai chover mais, não adianta a água no pé de cruz, porque aí não vai ter mais medicina, não vai ter mais anestesia, porque aí vai ser só explosão atômica, e vai ser uma guerra mundial. Aí eles vão falar: oh, que tempo bom era aquele. Nós tínhamos chuva, nós tínhamos comida, nós tínhamos médico, tinha medicina, nós tínhamos tudo. Os aviões subiam, nos levavam para lá e para cá, para lá e para cá. Porque tem gente que ele desce do avião, entra no outro, desce do entra no outro, a vida inteira viajando, de um país para outro. E carros e mais carros. Eu paro nas avenidas, aqui mesmo, igual ontem, e fico pensando: gente, aonde arruma tanta gasolina? Esse mundo inteiro, grandes cidades, grandes países, e aquele barulho dia e noite. Quantas filhas e filhos vão ficar em casa desamparados, gritando e arrancando cabelos da cabeça, porque não tem mais a mãe, não tem mais o pai, não tem mais paz, não tem mais Deus, e não tem aonde esconder também não, porque a Bíblia diz que se eles entrarem debaixo de uma rocha e mandar lá uma máquina rolar uma pedra em cima dele, ela passa, ele continua do mesmo jeitinho.
porque não haverá morte na grande tribulação para estas pessoas. Porque se houvesse, elas suicidariam, mas elas vão ter que encarar o mundo. Ah, não, se não der, eu morro, dou um tiro na cabeça. Não, vai ter isso não. Você vai ter que encarar a grande tribulação. Não adianta, gente. Não adianta, mas que seria se nós, nesta noite, como brasileiros, todos nós confessássemos no dom que Deus nos dá, ou confiássemos no dom que Deus nos dá. O que é dom? Dom é um presente, é a misericórdia de Deus. Ele nos deu um dom nesta era, que é o profeta para esta era. E por que não entrarmos nesta mensagem? Por que não sermos batizados em nome do Senhor Jesus? Por que não? Com tanta água, com tantos ministros, e com tanto tempo que temos para ir ao rio e ser batizados, mas fica empurrando a coisa, empurrando a coisa. O mundo está bom, o mundo está maravilhoso. Mais uma festa, mais uma roupinha misturada, mais um pecado. Ah, meu Deus, o que será? Ninguém começou, aliás, voltando aqui, e toda a igreja, todos creram nele. Aqueles dias de Salomão, uma prefiguração do milênio que há de vir. O reinado de Salomão foi tão bom, irmãos, que parecia um milênio lá em Israel. Porque ele era o filho de Davi. Jesus, no milênio, será o filho de Davi. Jesus vai reger o milênio com vara de ferro. Ele vai dominar as coisas, não pela força nem pela violência. Como Salomão, que parecia ser o milênio, e era dourada, melhor, a era dourada dos judeus. A era dourada dos judeus foi o reinado de Salomão. Observe, ninguém começou guerra com eles. Não tinha guerra, eles eram amorosos, pacíficos. Ainda bem que o nosso Brasil aqui é uma maravilha nesse ponto, né? Graças a Deus pelo o nosso presidente aí. Eles temeram porque eles sabiam que seu Deus era real. Olha, irmãos, vendo que eles viam na vida de Salomão a manifestação do ministério do Filho do Homem, então todos entenderam que o Deus deles era real, era um Deus presente. O nosso Deus é um Deus presente. Presente no hospital, presente nos lares destroçados de famílias que estão entregues a Satanás. Ele é um Deus presente na hora da angústia. O nosso Deus é um Deus presente na hora que você está precisando dele. Antes de precisar, a vida vai boa demais. É a maré, vai levando o seu barquinho e você vai só louvando e cantando e adorando. O barquinho vai embora de toada. Mas quando surge uma tempestade, que o barquinho fica agitado, ele é Deus presente. Ele é Deus presente. Quando o barquinho dos apóstolos estava quase afundando, tempestade, que eles olharam para trás, lá vinha Jesus chegando, andando sobre as águas. Porque Deus não está sujeito a tempo, a condição nenhuma. Ele chega em qualquer momento, em qualquer hora.
Parecia o milênio, porque eles temiam o Deus de Israel. Eles o temeram porque eles sabiam que Deus era real, porque eles o tinham na sua presença e o povo estava todo em um coração e um acordo. Mombrando diz que o dia que nós chegarmos aqui a um acordo, não haverá uma pessoa doente em nosso meio que não seja curada. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem passado por esses bombardeios, por essas tempestades, mas vai chegar a hora que nós vamos ver as coisas aquietarem e os eleitos entrarem em um acordo. Nunca se viu tanto desacordo como agora. Desacordo de todos os sentidos. Desacordo doutrinário, desacordo entre irmãos, desacordo entre famílias. As famílias perderam a estribeira. Não se amam mais, não se ajuntam mais. Mas ela tem que chegar a esse acordo. Ora, a fama foi por toda parte, todos os lugares, e você ouvia: ó, que grande coisa, grande Deus tem Israel, um Deus vivo, um Deus que você vê ele, apalpa ele, como aquele menino diz para a mãe: mamãe, eu quero um Deus de pele. Quando a tempestade estava rustindo sobre a casa deles, ele disse: eu quero um Deus de pele, eu quero um Deus que eu possa pegar nele, sentir ele. E sua fama foi até Sabá. Meça isso no mapa e veja qual é a distância. A rainha de Sabá gastou 90 dias de viagem pelo deserto. Só para vocês verem quanto era longe, né? Quanto era longe. Eu quero observar bem os parágrafos aqui, para mim não ir muito na frente, porque o tempo não permite, né? Se permitisse, nós ficaríamos aqui. Observe-o agora quando ela começou a atravessar o deserto. A rainha de Sabá. Provavelmente viajando à noite, descansando durante o dia, sob algum oásis, lendo aquelas escrituras. Finalmente ela chegou no portático de Salomão. Quando ela chegou lá na corte, ela descarregou os seus camelos e armou a sua tenda. Agora ela não foi como algumas pessoas. Algumas pessoas hoje, ela não é. Aqui está uma versão de 1964 disto. Eu diria de 1922, né? Aliás, 2000, né? 2022. Eu ouço que eles estão fazendo, eles dizem que o Senhor está fazendo isto. Eu descerei, e a primeira palavra que for dita contra o que creio, bem, eu sairei porta fora. Primeira coisa que eles falarem contra a minha fé, eu vou embora. Mas ela não. Ela não era esse tipo de crente. Ela trouxe a palavra e se assentou. Ela armou a tenda, pôs lá o banquinho dela sentar, o jalex não é, como que fala aquele que bana o vento? Leque, né? Ela pegou o leque e começou a bater, e aí ela olhava para os seus companheiros e dizia: olha, eu não tenho tempo determinado, hein? Eu não estou com pressa de ir embora, não. Eu vim foi para ver o dom de Deus aqui em Israel. Ela estava descansada, irmãos. Ela não estava apressada.
ela não queria correr na frente, ela não queria tumulto. Então ela entrou. Eu imagino, no primeiro dia ela se assentou lá atrás, e as trombetas soaram, e os sinos redobraram, e a todos os cantores foram cantar. Grande templo de Salomão. Tocou somente crer. O regente levantou a mão, deu sinal e começou a cantar. E ela sentada lá atrás. A arca do pacto estava ali no lugar. A arca do pacto, que representa isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Estava ali no lugar. E o pastor Salomão saiu e se assentou. Se fosse hoje, ele estaria de terno, né? E ela disse: agora eu verei se Deus está no homem ou não. Porque ela tinha ouvido falar tanto daquele ministério. Então ela observou e cada questão começou a se mover. Oh, que coisa maravilhosa! Nada estava escondido. Então ela apanhou o seu cartão de oração e entrou na fila. Você sabe, esperou. Então assim foi, enquanto ela estava na fila, finalmente, eu gostaria de ver a revelação de Salomão sobre aquela mulher. Porque ele tinha o dom do filho do homem. Ele conhecia o segredo dos corações. Eu gostaria de ver Salomão parar aquela mulher e dizer: você veio de muito longe. Você gastou 3 meses sobre os camelos. Você trouxe presentes, porque ela levou muitos quilos de ouro e de pedras preciosas. Ela levou tudo aquilo para dar de presente para o Salomão, o profeta. Um maior do que Salomão está aqui. Um maior, disse Jesus, não é? Em Mateus capítulo 11. E eles disseram: mostre-nos um sinal, mestre. Um maior do que Salomão está aqui. E a rainha do sul veio das partes mais longínquas da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão, o ministério de Salomão. Eu não saí da carta de Timóteo, não, irmãos. Eu não saí. E eis que um maior que Salomão está aqui. E nós tivemos 2.800 anos, desde então, da história bíblica. E nesta noite, um maior do que Salomão está aqui com a palavra prometida deste dia. O ministério de William Branham foi muito maior do que o ministério de Salomão. O de Jesus foi maior. Agora, Jesus disse que aquela mulher, olha só, eu vou ler aqui. Um maior do que Salomão está aqui, com a palavra prometida desse dia. E nós continuamos nos lastimando pelo caminho. Não é de se admirar que ela se levantará no dia do julgamento e condenará Birmingham, condenará e porá. Não é de se admirar. Jesus foi quem falou isso, lá em Cafarnaum. Os Estados Unidos, todo o restante, com seu testemunho,
pois o seu coração estava faminto para ver Deus, e ela permaneceu até que estivesse terminado a campanha. Ela estava faminta por Deus. Quando eles começaram a falar sobre o ministério de Salomão, ela estava tão interessada em ver aquela manifestação de Deus através do homem. Se você quiser ler a história de Salomão, está em 1 Reis, capítulo 9, está na segunda carta, no segundo livro de Crônicas, capítulo 8. Ali você tem a história da rainha de Sabá. Ela trouxe aqueles prêmios, mas não era só ela. Vários reinos, várias nações faziam a mesma coisa. Eles iam lá e levavam aqueles presentes, fortunas de outras nações, para deixar lá no templo com Salomão. Ele foi o homem mais rico da terra, o homem mais sábio da terra. Ele pediu a Deus sabedoria. O profeta disse que Deus deu a riqueza para ele, porque ele soube pedir sabedoria. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama. Olha só, irmão, o ministério de Salomão resistiu duas coisas terríveis: dinheiro e fama. Ele era o homem mais famoso da terra. Mais famoso. A fama não derrubou ele. O dinheiro, a riqueza não derrubou ele. Mas a mulher apostatou ele. Você pode ler lá nos livros de Crônicas. Ele começou a casar com mulheres pagãs, com concubinas. E ele se enredou, e ele apostatou. O que é um apóstata? É um crente fora da palavra. É um crente que sai de Deus. É um crente que esfria na fé. Você encontra com ele, que maravilha. Que maravilha. Ele te respeita, ele te ama, ele te admira. Ele fica sentindo-se bem de te encontrar, de falar com você. Mas ele não consegue erguer a cabeça e viver a fé. Ele está sempre cometendo erros na vida. Ele é um apóstata. E Salomão apostatou-se da fé por causa das mulheres. O profeta dessa era diz assim: olha, são três coisas: dinheiro, a fama e a mulher. Raramente um ministro cai com as três coisas. Geralmente é só uma que derruba ele. Não significa que tem que cair, né? Porque foi uma advertência do profeta para nós. Não significando que temos que cair. Pelo contrário, nós nos reguardamos, nos livramos, porque nós sabemos que é um fio de alta tensão. Dinheiro. O pastor Isaías disse para mim lá no encontro de Brasília: olha, pastor Zé Alves, o senhor sempre fugiu do dinheiro, porque ele sabe da minha vida. Ele sabe que eu fui pastor em Uberlândia, ele sabe que eu fui pastor em Altamira, ele sabe que eu fui pastor em Belém, ele sabe que eu dispensei de ir para Lusiânia agora recentemente, para Pedregal há pouco tempo. Eu poderia ter pegado uma igreja dessa, aonde entra mais de 100 mil por mês. Não me interessou. Não me interessou. Fama. Quem não tem dinheiro e não tem igreja grande, é difícil demais de adquirir fama, né? Fama, quem busca fama, ele busca cidade grande e igreja grande. Ele corre atrás disso. Porque se ele for de igreja pequena e ele de cidadezinha pequena, ele não tem nem chance. Se ele pensar que ele vai sacudir o mundo,
ele tem que saber que a Rússia tem bomba que explode muito mais do que ele. Vamos ver se vocês captam isso. Irmãos, eu não vou entrar aqui não, porque se eu entrar eu tenho que ficar mais pelo menos 20 minutos. Nós vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus, porque você tem esse conselho de Paulo para você: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Senhor Deus, não é um mérito meu, embora eu possa dar um testemunho próprio, como o irmão Brana dava, como Paulo teve essa convicção de que ele tinha uma sã doutrina, uma sã palavra. Ele estava dizendo: meu filho, confia nisto, confia, meu filho. Eu não sou um desvariado, eu não sou um envolvido, eu não estou no lá e no cá, no toma lá, me dá cá. Eu não estou negociando uma fé, eu estou certo onde estou parado. Aquela multidão lá na sexta dimensão disseram para o irmão Brana: nisto estamos confiados, de que o Senhor tem pregado a mesma fé de Paulo, a mesma doutrina de Paulo. Se os dele entraram, nós também vamos entrar. Pai, pedimos ao Senhor, nos guarde nesta hora. Nossos irmãos pela internet, que a cura divina esteja lá com eles nesta hora, ó Pai, para libertar, para curar. Nosso Deus é um Deus presente, não importa a distância. Pode ser lá em Paris nesta hora, com a irmã Priscila, pode ser em outros lugares. Deus está ali presente. Oh Pai, nós te pedimos, nos acompanhe nesta hora, nos guarde nesta noite, nos guarde nesta semana, nos leve em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus te guarde, Deus te abençoe, meu irmão, até a próxima vez, né? Essa próxima vez será domingo. Aliás, irmão Pedro, dá para fazer a convocação para domingo que vem? Então o senhor depois vai colocar ali fora o... Não, domingo que vem já vai ser a convocação. Não? Está bem. Qualquer coisa eu confirmo, nós confirmamos com os irmãos, mas se possível eu estava esquecendo, porque a gente estava aguardando passar aí a contaminação, porque nós precisamos dos irmãos espalhados aí pelas congregações para estarem conosco, né? Nós precisamos deles para preencher as vagas da diretoria e o corpo deliberativo. Então fica assim, nós vamos ficar sobre esta condição: se o cartório não questionar o tempo daqui até domingo, então será domingo às 19 horas. Se houver qualquer questionamento, aí nós resolvemos e repassamos para os irmãos, que será então daqui a 15 dias, né? Mas tudo está normal, irmãos, não tem nada por causa dessa condição aí da pandemia. Será a eleição da nova diretoria. E nós tivemos aqui conosco o irmão Paulo, a irmã Cláudia, na fazenda ali na Buriti, e o irmão Servino. Deus abençoe vocês, até a próxima vez. O irmão Divino, lá em São Luís Monte Belos. Ô irmão Divino, um abraço, saudade do irmão aqui, não é? E também o irmão José Maria, no sítio Recanto das Águias, lá próximo de Altamira. Como que chama a região lá? Assurimi. Ele falou para mim: irmão, Assurimi é o nome de uma tribo aqui, por isso é que o povoado aqui chama Assurimi. Então o irmão José Maria no Assurimi,
no recanto das águias. Ele é o rei do cacau, né? Plantador de cacau. Deus abençoe vocês todos, né? Nosso abraço. Aqui ainda temos comunicação do Pedro e Magaliane em Cachoeira, Juversine Aparecida em Diorama, Noemi Família em Diorama, Emi Alves em Cachoeira, Paulo Afonso também em Diorama e José Antônio Família em Cachoeira. Deus abençoe todos vocês com essa bênção dele para nós todos nesta noite. Que o Senhor te guarde até domingo, viu, irmãos aí em Diorama e Cachoeira. Se houver a assembleia, vocês já estão convocados. Vai guardando o dinheirinho aí da gasolina, não é? Para vocês estarem conosco. Deus abençoe, até lá. Conosco está, nada devemos temer, pois Ele nos prometeu de todo mal nos livrar. A sua promessa é fiel, sua promessa não falhará. Basta somente crer, basta somente esperar, basta somente crer, basta em Deus confiar, basta somente crer, basta somente esperar, porque não devemos nada temer. Sabemos que nosso Deus é Deus de todo poder. Se Ele conosco está, todo mal vamos resistir. O inimigo que nos afronta, derrotado então vai fugir. Basta somente crer, basta somente esperar, basta somente crer, basta em Deus confiar, basta somente crer, basta somente esperar, porque na hora certa o Senhor vai operar. Basta somente crer, basta somente esperar.